A gente tem um convidado hoje para falar sobre um tema massa, que é o programa Revit, né? Quem acompanha a gente já sabe que a gente é defensor assíduos, tem vários vídeos no nosso canal falando sobre esse software, que é um software que a gente gosta muito de utilizar. Agora vocês estão vendo só eu, né? Então agora vocês vão ver também nosso convidado especial, o Everton Amaranto, aí do Interiores com Revit. E Everton, seja bem-vindo. Diz um oi aí para ver se o pessoal tá te ouvindo. Olá, pessoal. Oi, boa noite. Tudo bem com vocês? Com o Revit eu trabalho há 9 anos, né? E tem um fato meio peculiar no meio da história, é que eu trabalho com o Revit um pouco focado, ok? Nos projetos de interiores. Quando eu comecei a trabalhar no Revit, eu comecei a desenvolver os projetos para um escritório que eu trabalhava na época, só que eu trabalhava com a renderização só, né? Eu não trabalhava com os projetos executivos logo no início. Então, eu acho que existe muita gente que trabalha dessa forma ainda hoje, ou começa dessa forma, trabalhando com a renderização, e eu fui atingindo um nível bacana, digamos assim, na renderização do Revit. Até que chegou uns 4 anos atrás, eu acho mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, eu comecei a postar nas redes sociais os meus projetos e tal, e a galera falava para mim, não, esse seu projeto não é feito no Revit, isso não é renderizado no Revit, isso tem Photoshop. Aí eu falava, não tem Photoshop, né? Enfim, até que chegou um dia que eu falei, quer saber? Eu meio que fiz não era nem uma promoção, mas era lá uma brincadeira, eu fiz uma promoção, digamos assim, qualquer escritório de arquitetura que me mandasse um projeto, eu iria fazer o tutorial desse projeto renderizado dentro do Revit. E daí, alguns escritórios me mandaram... Não tá rolando essa promoção, não? Oi? Não tá mais rolando essa promoção, não, Everton? Não tá mais rolando. E daí, na época, foi um estúdio de São Paulo chamado Estúdio Idealize, mandou, eu desenvolvi o projeto, gravei de uma forma muito simples, posso dizer até bem amadora mesmo, e coloquei 4 tutoriais no YouTube. E falei, olha, vocês vão ver eu fazendo literalmente todo o projeto, tanto que eu fui fazendo passo a passo. Eu acho que os 4 tutoriais dão 4 horas, são longos até, porque eu meio que queria mostrar. E depois disso, a galera começou a falar, caramba, o Everton faz projetos de interiores dentro do Revit e ainda renderiza. Porque a gente sabe que a gente tem uma série de qualidades de render. Eu tenho renders que são tão realistas que você não sabe se é foto ou se é uma maquete eletrônica. Mas você sabe que o Revit ele tem um limite de renderização. E aí, Maninha? Alex até chegou, gente. Olha aqui, a gente vai ter companhia. Alex, deu tudo errado, mas tá dando tudo certo. A gente já tá ao vivo de novo. A gente é brasileiro, não desiste nunca, né, Everton? Exatamente, Alex. Boa noite para você. Boa noite, meu irmão. Prazer estar aqui com você. Obrigado, viu, por ceder seu tempo aí para os nossos amigos aí, né, o pessoal que nos segue, né, que na verdade não são seguidores, né, sei quem segue é gado, né, são amigos, né, são pessoas, a gente acaba tendo um carinho enorme, pessoas que estão sempre presentes aí nas nossas lives, estão sempre interagindo, dando dicas, inclusive, de conteúdos como o seu, né, as pessoas estão sedentas pelo BIM aí, né. Ele pega o bonde andando e quer tomar conta do negócio. Galera, me dizem aí se vocês estão ouvindo a gente, a Polly vai me dizer se está tudo certo. Vamos continuar, só para quem chegar aqui agora. Aí, ó, escutou até o latido do cachorro? Tá top. Foi a Mel e a Pérola ali, uma das duas. Provavelmente a Pérola, que é coisa dela isso, ela dá trabalho demais. Quem tá entrando agora nessa live, que não tá entendendo nada, a gente tava fazendo uma live agora há pouco sobre Revit com esse camarada aí que é o Everton Amaranto. Ele já se apresentou, já explicou um pouquinho do que ele faz na outra live, mas quem tá entrando agora, a partir de agora a gente vai resetar, tudo do zero, tá? Então pra vocês entenderem o que tá acontecendo. A gente trouxe o Everton aqui hoje porque ele domina uma ferramenta que a gente adora. Eu até fiz um comparativo entre carroças e Ferraris, AutoCAD e Revit, plataforma BIM, lindo mundo maravilhoso do BIM. BIM o Revit não é a única plataforma BIM do mundo, mas o Revit é o que a gente usa dentro do Bora e a gente gosta e a gente adora ver gente usando, porque significa que a gente está num caminho de evolução, de inovação. Nada contra quem usa o CAD, inimigos julgarão, mas o CAD é uma ferramenta que está um pouquinho ultrapassada, né? Tanto que a própria Autodesk está lançando softwares com a plataforma BIM. Então a gente começou a conversar sobre isso, o Everton estava num assunto massa, mas antes da gente continuar,
Graças a Deus tá dando tudo certo. Vocês estão me ouvindo, vocês estão vendo o Everton, vocês estão ouvindo ele. Tá dando tudo certo, ouvindo até minha cachorra latindo, tá? Então, a lição que eu quero passar para vocês aqui, o Revit é uma ferramenta extremamente profunda e que se você dominar ela, você vai arrasar. Mas faça com o que você tem na mão. Sabe aquela pessoa, tipo eu, que usava o Revit com 3 comandos? Line, Trim e Offset. Eu usava o CAD com esses 3 comandos. O Revit, eu já ampliei muito a minha gama de comandos. E já é um programa muito mais completo. Então, Everton, tá com a palavra. Galera, compartilha. Espero que vocês tenham gostado. E continua aí com o conteúdo. Fazer interiores no Revit, vale a pena? Vamos lá. Foi a pergunta do Breno, né? Fazer interiores no Revit vale a pena? Vale, Breno. O que eu comecei a explicar para o pessoal foi o seguinte, né? O processo de trabalho dentro do Revit, ele é um pouquinho diferente, tá? Porque como a gente acabou de falar, por exemplo, de AutoCAD, para você fazer uma parede, você modela 2 linhas, modela não, né? Você desenha 2 linhas e pronto, acabou. O Revit, ele exige de você uma série de informações. É por isso que ele é um software BIM. Eu alimento o meu projeto com informações, essas informações me geram um projeto, tá? Vamos deixar de uma linguagem bem simples. Mas o que acontece também é o seguinte, a respeito de projetos de interiores, como que funciona o projeto, né? Eu vou primeiro ter o projeto, o arquitetônico, eu vou ter que modelar ele dentro do Revit, o arquitetônico, que eu vou receber do arquiteto ou da construtora, quando você é só designer de interiores, no caso, ou se você tem o seu escritório de arquitetura, você já tem essa base. E depois, o que acontece? Porque a primeira dúvida, porque quando você fala de interiores, você fala de modelagem de marcenaria, uma série de coisas que você vai dar de informações. A primeira pergunta, Everton, você sai modelando tudo? De jeito nenhum. O que eu faço? Primeira coisa, uma reunião com o cliente. Eu tenho um briefing, eu colho as informações do cliente. Na segunda reunião, né, eu não sei se esse é o processo de todo mundo, mas é o meu. Na segunda reunião, eu apresento o layout. Olha, ou até mesmo uns sketches à mão, alguma coisa desse tipo. Eu não modelei, eu não dei tanta informação assim a respeito de modelagem. E depois disso, né, eu apresento para o cliente a planta baixa. Everton, mas como que você faz a planta baixa no Revit sem modelar? Na verdade, assim, por exemplo, bloco ou as famílias que a gente chama no Revit, não é bloco, mas os blocos são de cadeira, de mesa. Isso é fácil, isso está pronto, é uns bloquinhos, digamos assim. É né? igual uma CAD. linguagem mais simples. Isso. Agora, quando eu estou partindo, por exemplo, aí para, por exemplo, a marcenaria, eu trabalho com, por exemplo, uma região branca ali, uma chura, digamos assim. Eu faço só uma chura, um sólido, ou então eu faço uma extrusão de uma peça muito simples, só para dar uma altura e simplesmente dizer, olha, opa, aqui é o armário da cozinha, enfim. O layout, ele é muito básico no começo, porque senão vai ser um trabalho insano de sair modelando aquilo que o cliente nem aprovou, layout, por exemplo. Depois desse processo que o cliente fez a aprovação do layout, você já tem uma série de informações, de gostos do cliente, você vai partir para a modelagem. Aí eu vou modelar a cozinha, vou modelar, enfim, o ambiente que for ou todos os ambientes. E a partir dessa modelagem, eu tenho um projeto em 3D, que você pode simplesmente apresentar como uma vista, uma perspectiva, você pode apresentar renderizado, ou como uma forma de sketch, e você apresenta para o cliente. Depois que você faz esse processo de apresentação, claro, né? Eu até hoje, em 10 anos, eu tive 2 clientes que aprovaram o projeto assim, tá aprovado, não vou mudar nada, né? Isso aconteceu há 5 anos atrás e aconteceu semana passada. Eu acho que a cada 5 anos talvez isso vai acontecer comigo. Mas enfim, o cliente vai pedir alguma alteração. Você renderiza, faz aquela pequena alteração, enfim, manda para o cliente. Feito esse processo, o que você vai ter? Os projetos executivos. Só que a vantagem, o bacana disso é que está tudo pronto, digamos assim. Você já fez tudo. O que você vai simplesmente abrir as vistas, abrir corte, fazer os detalhamentos e gerar uma série de projetos. Como, primeiro você começou com o layout, depois você vai ter, por exemplo, planta baixa de marcenaria dos ambientes, as elevações dessas marcenarias, projeto de granito, projeto, a paginação de piso, onde já vai aparecer a sapata, paginação de forro, pontos de iluminação, pontos de elétrica, os pontos de hidráulica. Para projeto executivo, a gente cota de interiores, a gente cota ponto, né? Não é projeto de hidráulica e elétrica, a gente está falando de assuntos diferentes. Mas eu estou cotando os pontos, mas eu já inseri, por exemplo, as minhas torneiras, tomadas, enfim.
Então, é possível perfeitamente. E o que eu estava dizendo, na outra live, o que eu estava comentando, é que o processo é um só, tá? Everton, e a renderização? Eu trabalho com a renderização dentro do Revit, ok? Mas até dá, por exemplo, mas eu quero um mega projeto com aqueles render mega realísticas. Dá para você, por exemplo, exportar para o Max, tá? Para fazer esse tipo de finalização mega realista. Já tem o V-Ray para Revit mesmo, tá? Que você pode aplicar. Ou você pode usar o renderizador dele interno. Como eu comentei, eu fiquei famoso porque os meus renders eram de qualidade dentro do Revit, né? Legal. Muita gente tem esse preconceito, mas o render não é bonito. É que tem alguns truques para deixar o render bonito. Você me lembrou de uma história. Quando eu decidi, né, eu comecei a te contar isso na outra live também, acabou que com toda essa confusão aí de que a internet não estava dando certo e tal, agora, graças a Deus, a gente está num ambiente seguro, mas aconteceu isso comigo, que na minha diplomação, né, o projeto final na faculdade de arquitetura, foi quando eu dei a louca e resolvi aprender mesmo o Revit. Eu tinha feito um cursinho de Revit de, sei lá, menos de uma semana, curso muito superficial, mas foi quando eu me encantei pelo Revit. E aí eu estava numa janela de tempo que eu tinha que entregar o meu projeto final e buscar uma vaga no mercado de trabalho. E eu vi no Revit essa possibilidade de me encaixar em um lugar com um diferencial, né? É um programa que eu me identifiquei, eu falei, poxa, eu vou entrar no mercado de trabalho usando um software que já é ultrapassado, sendo que eu já sei mais ou menos esse aqui, então dei a louca e resolvi mudar tudo do meu projeto final para o Revit. O problema é que eu não estava contabilizando, né? O meu orientador me chamou de doida. Rafaela, não precisa, querido professor Oscar, ele é um lorde, gente boníssima. Falou, mas Rafaela, não precisa, seu projeto está quase pronto, continua no CAD. Eu falei, não, eu quero. E aí fui lá, virei 350 noites malucas, entrei em milhões de fóruns, meu projeto tinha curvas, depois acabei mudando o projeto para ter menos curva, para ficar mais fácil. Mas foi lá que eu aprendi. Então eu dei essa louca, fui, aprendi, implementei e desde então eu nunca mais abandonei o Revit. Foi importantíssimo dar essa virada, né? Acho que esse momento de entender, de falar assim, cara, eu vou, né? Eu não vou ficar trabalhando, né, com uma metodologia que tá ultrapassada. Você desenhar 2 linhas e dizer que aquilo é uma parede. Olha a diferença, no Revit, uma parede é uma parede. Ela tem Exato. Tijolo, ela tem reboco, ela tem emboço, ela tem o que você quiser que ela tenha. Né? Exato, exato. E eu acho que é importante até falar isso, eu quero compartilhar um pouquinho rápido do meu processo, por exemplo, tá? Que eu trabalhava num escritório de arquitetura na época, eu tinha acabado de me formar como design de interiores, e dentro do escritório era assim, nós fazíamos o projeto, o 3D, fazia-se no Max e renderizava no V-Ray, só que tinha uma pessoa responsável por isso, depois ela tinha que passar todas as informações para os outros profissionais, no caso eu era um deles, para o AutoCAD. Então você imagina como que era esse processo, até tipo, captar todas as informações. O que aconteceu? Chegou uma hora que a arquiteta que eu trabalhava falou assim, Everton, você também precisa fazer render. Só que essa pessoa, ela chorava no V-Ray, ela falava, é difícil. Eu falava, meu Deus, eu não quero isso pra minha vida, eu vou chorar também. Mas enfim, eu não estou julgando quem fez isso, quem trabalha com o V-Ray. Gente, eu acho incrível quem faz os 3D mega realistas. Mas daí, eu comecei, e eu lembro que o que eu tive? O contato com o Revit. E a hora que eu vi o corte, e que o corte mostrava tudo, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero para mim pro resto da vida. Então foi a partir disso que eu comecei a desenvolver. Só que esse escritório, eu tinha que fazer só... Aí, o que aconteceu? Eu comecei a assumir parte das renderizações. Basicamente, a gente tinha um projeto para renderizar por semana. Então, eu não fazia mais quase executivo. Meu trabalho era render. Foi por isso que eu acabei focando em renders dentro do Revit, consegui qualidade boa de render dentro do Revit, tá? Mas aí, o que eu quero falar para vocês? Everton, nesse processo que você começou... Quanto tempo levou para que eu assumisse, falasse assim, olha, eu vou fazer projeto executivo dentro do Revit? 2 anos. Então, assim, é só para as pessoas entenderem que não é uma fórmula mágica. O que é persistência e perder o medo. Eu tinha medo, por exemplo, agora eu estou falando dos meus projetos, tá? Eu tinha medo de falar assim, não, eu vou pegar, porque os meus projetos, durante um tempo, eu modelava no Revit, renderizava e passava para o AutoCAD. Porque eu achava, não, eu não vou conseguir, eu não vou... E como que eu vou configurar o corte? Como que eu vou configurar isso? E como que...
Enfim, eu ficava numa paranoia, até que chegou um dia eu falei, chega, esse trabalho que eu faço, e muita gente faz, eu não julgo, tá, gente? Eu não tô julgando ninguém. Mas quantos escritórios modelam no SketchUp, renderizam no V-Ray e depois passam pro AutoCAD? Deixa eu falar o caminho faz. que a gente faz. Aí eu vou falar. A gente faz o projeto no Revit, a gente exporta para 3D DWG, a gente importa no SketchUp, a gente renderiza no V-Ray, depois a gente atualiza as alterações lá no, Rafaela, no você Sketch. tem um curso agora, né? Então, é isso aí. Pode ter certeza, esse é o nosso passo. Eu, inclusive, acredito, como você falou no início, lá na outra live, que tem clientes que não precisam de um nível de realismo, né? Quando você está lidando com incorporadora, quando você está lidando com... Exato. Justifica, né? Às vezes o cliente quer, aí o que você faz? Por exemplo, se no seu escritório você não consegue desenvolver um projeto realístico, ultra mega realístico, você pode terceirizar. Ou você pode ter alguém coringa que exclusivamente para aquele cliente que quer uma imagem realista, para, sei lá, criar um porta-retrato, né? Vai saber o que a pessoa quer fazer com aquilo. Aí você pode sim oferecer um bônus, vender uma coisa extra para o seu cliente, mas realmente porque a gente precisa no nosso dia a dia. O render do Revit, ele atende muito. Exato. Eu sempre gosto de falar isso, né? O pessoal fala assim para mim, Everton, mas o render... Eu falo, olha, depende do seu tipo de cliente, né? Tem escritórios que apresentam esses render mega realísticos para colocar no porta-retrato. Mas a maioria, tá? Agora eu tô falando de prática de mercado, gente. É pouca gente que apresenta esses renders mega realísticos, né? Porque envolve profissionais especializados ou tem um custo a mais no projeto, enfim. Mas eu acho que não estou discutindo se isso é certo ou não. Mas eu acho que o Revit atende a uma série de escritórios, e o cliente precisa entender como que é o projeto, e o cliente não está esperando ver uma foto. Tanto que quando eu tenho as minhas experiências, quando eu mostro, o cliente fala, nossa, é assim que vai ficar? É assim que vai ficar. Porque eu coloco. Uma outra coisa, vamos fazer um comentário a respeito. O pessoal fala assim, mas o render do Revit é feio, os materiais do Revit é feio. Como que eu faço? Por exemplo, piso, seja qualquer for, laminado, piso cerâmico, porcelanato, eu baixo a foto direto do site. Então, por exemplo, eu vou lá no site da empresa e baixo e coloco a foto. Tecido é o tecido da empresa que fornece o tecido. Enfim, quanto mais informações você coloca reais, a gente está falando de coisas reais, porque o pessoal tem um pouco essa coisa do Revit de pega as texturas que está dentro dele, nem tudo lá é bonito, e às vezes tem uma cara gringa lá, você entendeu? Porque o Revit é americano, né? Então, muita coisa não é tão brasileira, e muita coisa não é do nosso dia a dia. Então, é aí que eu falo, o que eu gosto de ensinar é um processo de trabalho. A gente, quando vai desenvolver tanto projeto de arquitetura ou interiores, você não separa uma gama de materiais e acabamentos, apresenta para o cliente, eu faço esse processo também para o projeto de Revit. Eu salvo todas essas imagens, até quadro, tem um comando lá que chama decal. O quadro que o cliente vai comprar ou foto que o cliente tem, eu coloco a foto. Isso vai tornando o render mais realista, isso vai vendendo melhor o projeto. Legal. Isso vai satisfazendo todo mundo, né? Só pra gente dar um tom que eu acho muito interessante para a ótica do Revit, sabe, Everton? A questão da obra, né? Falar sobre as vantagens aí em relação à obra. O que você acha? Eu já tenho minha opinião, todo mundo já sabe, eu quero que você fale, né? Pra você não me deixar mentir sozinho. Vai lá. Exato. Eu acho que o princípio... Vamos dizer, o Revit é um software BIM. E o BIM trabalha com a modelagem, tá? O BIM trabalha com informações para gerar essa modelagem. O que acontece? Para que eu tenha um projeto correto dentro do Revit, primeiro, eu vou ter que entender de obra, entender de modelar, não uma coisa absurda, né? Nossa, você tem que ser mega entendido de obra. Mas, por exemplo, o que acontece? Vou falar o processo que eu faço. Eu recebi o projeto do cliente, como bom profissional, eu vou lá fazer as conferências das medidas, certo? Porque senão o projeto, o executivo não vai dar certo. Quando eu colho essas informações, passo para dentro do Revit, o que essas informações são? Reais e corretas. Essas informações não estão erradas. Qualquer influência, uma viga passando, um pilar, ele vai me dar a precisão de que ponto eu preciso, por exemplo, rebaixar o forro, construir a minha parede de drywall. Então, eu tenho essa precisão que vai gerar para mim um layout, uma marcenaria, gesso, seja lá o que for, de precisão. E quando você manda o projeto para a obra, é claro que a gente tem 1 centímetro, 1,5 centímetros, que às vezes lá vai ter que fazer um ajuste, isso é óbvio, eu não estou falando disso,
Quando chega na obra, o projeto é idêntico, tá? Tanto que, e outra, uma coisa até que eu acho bacana de falar, eu não sei qual que, por exemplo, é a realidade aí de vocês no Bora, tá? Mas eu tenho alguns fornecedores, vamos dizer, marmorista, gesseiro, enfim, assentador de piso, ceramista, alguns que mega entendem de projeto executivo e você apresenta e eles, nossa, você não precisa falar nada, não, aqui é o início da paginação, e tem uns que eles têm um entendimento um pouco mais simples. Quando eu levo um projeto modelado em BIM, que eu vou ter vistas, cortes, as plantas baixas, um render, quando eu vou ter uma vista perspectivada, o profissional já olha na obra o projeto de uma outra forma. Quando eu olho, por exemplo, um detalhe da iluminação embutida que vai estar na marcenaria com a fita de LED, eu posso, dentro do Revit, eu posso puxar um detalhe disso até perspectivado, explodir essa vista. Eu falo, olha, tá vendo aqui, vai embutidinho aqui, porque nem sempre o desenho técnico pra gente que tá no dia a dia, a gente olha, a gente bate o olho num projeto de elétrica, mas eu já sei tudo. Às vezes tem gente que não sabe tudo. Eu acho que isso é muito importante dentro da obra. Isso, essa modelagem. E tem outra coisa também que eu acho fundamental na obra, que o Revit, pelo menos na nossa experiência, deu muita diferença, é a incompatibilidade entre os próprios desenhos dentro do escritório. Quando você faz uma alteração em uma prancha, em uma coisa, no CAD, né? Você acaba que tem que voltar e sair ajustando aquilo tudo. Não que o Revit não tenha, você também tem que dar aquela conferida, né? Às vezes desconfigura, pede uma referência e tudo mais. Mas o processo, gente, você mudou uma parede de lugar, ela mudou em todos os projetos, em todas as plantas, em todos os cortes, em todas as elevações. Isso é fantástico, realmente é... Exato. Eu trabalhei num escritório em que, por exemplo, né, eu via isso e eu tinha dó, na verdade, porque tinha um arquiteto, por exemplo, que teve um projeto que teve muita alteração na obra, tá? E claro, a gente tinha que alterar todos os projetos para que nenhum projeto tivesse aquela informação. Às vezes, a alteração era de uma janela, como você falou. Ele voltava em mais de 20 pranchas, conferindo, e 20, sabe, era um processo insano. Teve vezes dele ficar o dia todo, né, eu não estou falando isso o dia todo, conferindo. E o que acontecia? Chegava na obra, o que tinha? Um projeto com aquela porta ou aquela janela que estava errada. Aí a gente chegava, não, risca. Enfim, no Revit você não tem isso, né? Isso que você falou realmente é outro ponto. Na verdade, você está vendo quanto ponto a gente está levantando, né? Que vai facilitar. Eu acho que o Revit ele vem para... O pessoal pergunta, Everton, qual que é um dos principais pontos? O aumento do fluxo de trabalho. Né? Porque assim, você não tem que fazer retrabalho. Eu tirei aqui, ele já tirou da vista, tirou do corte, tirou da planta baixa, tirou do quantitativo, tirou da planilha. Ele tirou de tudo, já era. Então eu acho que isso é outro ponto. Isso também vai acontecer em interiores, enfim, qualquer mudança em qualquer vista vai gerar mudança no modelo todo. Muito legal, Everton. Realmente é um programa muito completo, né? E tem uma dúvida aqui, ó, da Gislene. A Gislene perguntou, eu não uso Revit, mas eu tenho interesse em usar, pois eu ouço muito sobre a sua eficiência, mas eu não sei se consigo instalar o programa no meu Note. Qual seria uma configuração necessária? Você consegue dar uma recomendação aí? Tá, olha, eu vou comentar o seguinte, tá? Eu uso o Note também, tá? Eu não uso o PC mesmo, o desktop. A Autodesk, ela tem uma série de indicações mínimas, digamos assim, mas, por exemplo, para o Revit 2017, a gente já está na versão 2018, mas eu estou usando, por exemplo, a 17 ainda. O 2017, ele pede, por exemplo, 4 GB de memória, tá? Que hoje em dia a maioria dos computadores, se não todos, já vem com 4 GB de memória. O Windows pode ser a partir do Windows 7, tá? Do 7 já funciona, e o Windows 64 bits. Tá? Isso tem que ser o Windows 64 bits, não pode ser o de 32. Legal. Eu vou falar da configuração, por exemplo, do meu Note. Tá? O meu Note tem 8 GB, também é 64 bits. Aí, como a gente está trabalhando com um software que está trabalhando com 3D, o que eu vou indicar? Uma placa de vídeo dedicada, ok? Eu, por exemplo, no meu notebook, eu tenho uma placa de vídeo dedicada de 1 GB, tá? Então não é nada absurdo, não é nada... Então, assim, eu tenho 8 GB de memória, uma placa dedicada de 1 GB e trabalho com i5, não é nem com i7 como processador, tá? Então, não é nada absurdo, tá? Configurações mínimas rodam o Revit, tá? E, claro, uma baita de uma máquina vai ter um desempenho ainda melhor, enfim.
Tá? Quanto mais você vai carregando o arquivo, o Revit tem umas coisas Exato. muito incríveis, né? Que, por exemplo, aquele arquivo, me fugiu o nome agora, é o arquivo central. Cara... Sim, que várias pessoas podem trabalhar ao mesmo tempo no mesmo arquivo. Por exemplo, eu tenho um arquivo central que vai estar ou na nuvem, enfim, ela vai estar dentro da rede, por exemplo, do escritório, e eu vou abastecendo ele com informações. Uma pessoa pode cuidar do interiores, a outra pessoa pode cuidar da hidráulica, a outra da elétrica, e todo mundo vai alimentando o mesmo arquivo. Esse, por exemplo, né, quando a gente fala de CAD, né, vamos lá falar da carroça. Na carroça você copia o arquivo, um do lado do outro, e vai abastecendo as informações, né, você vai desenhando ali, e, por exemplo, aí você faz a compatibilização, que é o quê? Faz um bloco, né, daquela planta e começa a colar uma em cima da outra. O que você vai descobrir? Erro. Sempre alguém vai mover alguma coisa, né? Enfim. E agora, quando você está trabalhando no Revit, você vai abastecendo o mesmo arquivo e qualquer alteração dentro daquele arquivo vai gerar alteração para todo mundo. Né? Aí a gente parte até para os projetos arquitetônicos. Você faz o arquitetônico, depois vem o engenheiro e coloca toda a parte estrutural, depois vem a hidráulica, depois vem a elétrica. Enfim, você abastece com todas as informações. Uma coisa que você comentou... planilha orçamentária, você consegue fazer uma série de coisas. Realmente, cada vez mais que eu vou falando, gente, é muito bom, é lindo. A nossa intenção aqui, Everton, é cada vez mais usar o Revit na sua essência. Sabe? Muita gente me pergunta, mas por que não o ArchiCAD? Sei lá, porque eu aprendi no Revit, eu gosto do Revit, e eu acho a interface mais amigável, não sei, mas eu acho que realmente é o futuro, né? A gente tá com algumas outras dúvidas aqui, dúvida do Rogério, não, primeira dúvida da Lázara, Lázara Teodoro, por que o Revit é melhor do que o SketchUp? Eu não posso dizer que o Revit é melhor que o SketchUp. A gente precisa entender que são programas distintos, né? O SketchUp, ele é um programa de modelagem. O SketchUp, eu posso afirmar que ele é muito amigável, né, nesse sentido de, tipo, a maioria das pessoas trabalham com SketchUp. Eu vou confessar, eu não sei mexer no SketchUp, mas... eu vou te ensinar, então. Eu vou gravar um tutorial e vou mandar para você. Gente, eu só conheço aquele gramado, aquele hominho, enfim, eu só sei aquilo, mas eu não trabalho. Mas assim, o SketchUp, ele é muito intuitivo e ele é um programa de modelagem, tá? Também vou dizer que eu já vi, por exemplo, pessoas apresentando layout dentro dele, fazendo algumas vistas, porque parece que alguns plugins que fazem isso. Então, um é melhor que o outro. O que eu sempre falo, eu acho que o Revit ele vai gerar uma série de arquivos complementares de projetos que talvez eu não consiga dentro do SketchUp. Eu acho que esse é o principal ponto. Ninguém está aqui falando que ele é ruim, né, o SketchUp, por exemplo. Tem gente que faz coisas incríveis dentro do SketchUp, né? A gente aplaude de pé essas pessoas. Mas é só por isso. E outra coisa, eu acho que daí a gente também está partindo para uma outra coisa. Tentar, por exemplo, trazer tudo para dentro de um software só e não ter retrabalho. Porque você não vai pegar aquelas informações do SketchUp e gerar uma série de projetos executivos, porque eu não sei, a Rafaela até pode falar e concordar comigo, às vezes as pessoas veem os projetos interiores muito simplistas e muito como definição de decoração, de tecido, e quando você parte para um projeto executivo de interiores, de um profissional que é um profissional mesmo, que vai te fornecer tudo, a gente não está nem falando de consultoria, é um projeto, cara, é muito projeto com informação e muito detalhamento. Então, Quanto assim, é por melhor. Isso que eu escolhi o Revit. Oi? Quanto mais melhor. Inclusive, tem uma dúvida aqui, ó, que faz todo sentido aí com o que você está falando, da Érica. Ela falou, estou começando a mexer no Revit, mas eu tenho dúvidas quanto à apresentação. Tem que importar para um outro programa, tipo um Illustrator, um Photoshop, um Corel, a mágica das pranchas do Revit. Então, manda bala. Na verdade, assim, o Revit, ele é um projeto, ele é um software de projeto técnico, ok? Se a gente for partir e falar a respeito de pranchas, ele não vai desenvolver essas pranchas que a gente tem no Photoshop, no Illustrator, esse tipo de coisa. Agora, isso também vai depender do tipo de apresentação que você faz para o seu cliente, tá? Isso também, por exemplo, a gente vai ter isso muito em projeto de faculdade, em TC, em TFG, tá? Então, o que a gente, vamos dizer, eu sou graduando, por exemplo, em arquitetura, né? O ano que vem é o meu TC.
O que acontece? Provavelmente, né, é certeza, eu vou modelar tudo dentro do Revit, ok? Só que, claro, aquelas apresentações que a gente vê de pranchas mega bacanas, eu vou mandar para o Photoshop, para o Illustrator, para o InDesign, enfim, algum outro software, ok? Agora, para apresentação de cliente no dia a dia, eu gero o render, as pranchas eu deixo coloridas. Dá para deixar colorido? Dá para deixar colorido, dá para deixar bonitinho? Dá para deixar aquela apresentação bacana, representação gráfica, daí a gente está falando. Não precisa ter uma representação gráfica seca, técnica, né, preta e branca. Dá para deixar tudo colorido. Então, agora, se a gente vai partir para uma apresentação de concurso, você vai ter que usar um outro software. A gente já está falando de um outro assunto. Falando sobre isso, até eu esqueci de pontuar como é que a gente finaliza, né? Que eu te falei que a gente desenvolve no Revit, a gente exporta para DWG 3D, a gente importa no SketchUp, a gente renderiza no V-Ray e a gente leva para o Photoshop para dar um tapa final. Então, o nosso fluxo é esse. Não é algo que eu tenha orgulho de dizer, mas funciona pra gente. O Photoshop, ele agiliza, então a gente precisa demandar menos energia ali para renderização. E aí você chega no Photoshop, dá aquele tapa final, faz uns bonequinhos diferentes. Sua imagem travou pra mim. Eu travei pra você? Não, né? Não, pra mim tá não. Bem. Você deu uma travadinha e voltou. Tá, então comigo acontece assim, aqui no escritório a gente faz isso, a gente faz todo esse samba, mas a nossa intenção, inclusive em estar fazendo o curso, é a gente melhorar e fazer o negócio cada vez mais resumido. Fazer tudo no software só e a gente deixar o mais organizado, o mais prático dentro do Revit. Bom, exato. Ô Everton, pra gente finalizar, que eu tô achando que tá ficando tarde, a galera tá se amarrando, mas eu tenho um jantar pra finalizar. E aí, eu sei que o papo tá muito bom, tá super bacana. Assim, mais uma vez, assim, agradeço a sua presença. E eu vou fazer a última pergunta aqui do Itamar pra você, tá bom? Tá bom, pode ser. Curto demais a página do Bora, obrigada, Itamar, e sempre acompanho os trabalhos de vocês. Também assisto muito as aulas do Everton, olha que legal, muito bom saber isso. Ele disse que trabalha com Revit há 2 anos, mas sempre fica com a impressão que tenho muita coisa para aprender. Revit é um mundo. O que você tem a dizer sobre isso, Everton, para a gente finalizar? Na verdade, eu acho que realmente o Revit é um mundo e é legal você fazer essa pergunta. Itamar, primeiro, obrigado pela pergunta, obrigado por assistir às aulas. Eu acho que cai um pouco no que a Rafaela falou. Um dia, ela pegou e falou assim, olha, eu vou fazer meu TC, louca, eu vou fazer meu TC inteiro agora dentro do Revit. Faltavam eu acho que você tem que dar esse primeiro passo. Oi? Faltava 1 mês e meio para a entrega. Eu jamais falaria para você faça, mas enfim. Mas o que eu acho? Mas olha como é bacana. Eu acho que, assim como a Rafaela, milhões de pessoas fazem isso, do tipo, eu vou fazer e vou estudar. Eu fiquei num processo, como eu falei, eu conheci o Revit há 9 anos atrás, eu fiquei num processo muito doido. Quem conhece o Revit pela primeira vez fica muito doido. Eu lembro que eu almoçava assistindo tutorial, eu ficava fazendo o tempo todo isso, estudando. Então, assim, o que eu posso dizer para o Itamar? Itamar, você vai estudar sempre, você vai ter que buscar informação, tutorial, curso, sempre. Até hoje tem coisas que eu não domino dentro do Revit, ok? Então, eu afirmo isso sem vergonha nenhuma. Você sabe fazer isso aqui? Não, mas eu posso aprender, porque o universo dentro dele é imenso de possibilidades, e ele tem uma série de disciplinas dentro dele. Outra coisa, o que eu aconselho você, Itamar, é começar e não desistir. Everton, mas eu não consigo resolver aquele probleminha. Finge que eu não falei isso. Faz uma linha, sabe? Resolve aquilo que a Rafaela tinha falado. Porque o que aconteceu comigo? Chegou uma hora que eu falava assim, meu Deus, eu não sei resolver isso, vou voltar para o AutoCAD. Eu dava um tapa na minha cara e falava, não, Everton, você tem que ficar aqui dentro. Aí, eu resolvia com linha, eu resolvia com machura, eu resolvia com uma... Hoje, a gente resolve com casework. Exato. E sabe o que eu lembro que uma vez eu li há muito tempo, acho que uns 9 anos atrás, foi logo que eu comecei a ver uns artigos americanos e tal, as pessoas falando a respeito de implantação de Revit nos escritórios. O que eles falavam? O pessoal ia até uma etapa, chegava naquela etapa que travava, e eu não sei como resolver, não sei como resolver, a gente resolve isso aqui com muito fácil dentro do CAD, e voltava, e retrocedia. Eu conheço uma série de escritórios e profissionais que fazem isso. Às vezes, o processo, aquilo que ele não conseguiu resolver uma coisa simples,
que faltou um pouquinho mais de paciência, um pouquinho, e também faltou, às vezes, falar assim, putz, eu não consegui resolver desse jeito, vai com uma linha mesmo, né? A gente sabe que não é esse o intuito do software, mas, no entanto, eu acho que isso faz você persistir, faz você aprender e faz você entrar dentro desse mundo que eu falo para vocês, gente, é mais atual do que vocês imaginam, e tudo hoje em dia, assim, só para contar uma coisinha rapidinha, por ser da faculdade, vem uma série de concursos, né, que estudantes e tal, a maioria dos concursos que a gente está falando que pode entrar, de repente, estudante, que, por exemplo, são obras públicas, ou até mesmo, enfim, uma série de obras, por exemplo, o Sesc Limeira, que foi um projeto divulgado para o Brasil todo, que o vencedor tem que disponibilizar os projetos em BIM, não em Revit, mas ele tem que disponibilizar em BIM. A gente sabe que já há uma comissão dentro do Senado de arquitetos para a implementação de todos os projetos públicos sejam em BIM. Então, assim, não é um negócio do tipo, não é um assunto do futuro, é um assunto mais atual do que a gente imagina. E, por exemplo, aqui em São Paulo, todos os grandes escritórios, por exemplo, da capital, pedem Revit, né? Ou que a pessoa domine algum, por exemplo, você falou tem o ArchiCAD, enfim, tem uma série de outros softwares. Mas o mínimo hoje em dia já é ter Revit. Antigamente não se falava nisso. Hoje em dia não, você tem que saber Revit. Isso é muito atual. E realmente quem não se atentar a isso vai se atrapalhar muito nesse processo, porque os clientes começam a entender. A gente, pelo menos, quando a gente faz, né, vendendo ali nosso peixe nas reuniões iniciais com o cliente, a gente defende o Revit até a última, né, até as últimas consequências, dizendo que o Revit é um diferencial, porque é um diferencial. De fato, quando você trabalha com o Revit, com um software BIM, você tem um projeto mais assertivo, você tem uma obra mais assertiva, você tem um processo mais contínuo, mais fluido, mais organização. Então, realmente, a gente, né, não tem mais o que falar, acho que já deu para entender que a gente gosta desse programa e a gente recomenda mesmo que você, ou você que está começando, ou você que já tem uma empresa mais consolidada, às vezes está na dúvida aí, cara, você que é engenheiro, por favor, engenheiros, vamos todos migrar para o Revit, a gente precisa de mais engenheiros fazendo cálculo estrutural no Revit, parte de instalações. O programa ele é perfeito para isso. E aí, assumindo já o nosso lado aqui, muitas vezes a gente não consegue parceiros que desenvolvem os complementares no Revit. E olha a matemática que a gente faz, porque a gente vende compatibilização para os nossos clientes. A gente pega todo o projeto deles, importa para dentro do Revit, fica comparando uma coisinha a outra, uma viga, não sei o que e tal. Isso dá um trabalho do caramba, gente. Isso não tá certo. A gente sabe que tem que melhorar, a gente sabe que a gente tem que encontrar os parceiros certos, mas é um processo, né? Estamos aqui para mostrar a vida como ela é para vocês. Exato, exato. Eu acho que é bem isso, porque às vezes a ideia que eu tenho quando eu falo disso, não desista, é porque às vezes a gente vê muitos discursos a respeito de BIM ou de Revit, não, é a 8ª maravilha do mundo e vai ser facílimo no seu escritório. Você vai encontrar alguns probleminhas no meio do caminho, digamos assim. Assim como você falou dos profissionais, que você não tem compatibilidade de gerar os mesmos arquivos. Mas eu posso falar para vocês, aquilo que era há 10 anos atrás, aquilo que é hoje, e aquilo que eu garanto que vai ser daqui 5 anos, 10 anos, vai ser outra realidade. Até porque a gente vai ter uma geração de novos profissionais que já trabalham tudo em softwares BIM. Legal, show de bola. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Everton, queria te agradecer mais uma vez. Fiquem de olho aí nos comentários, a gente vai deixar todos os links, tudo organizadinho para vocês. E Everton, mais uma vez, obrigada, foi muito massa. Eu espero poder fazer vários outros bate-papos sobre isso com você, trazer mais conteúdo pra galera, levar conteúdo também, né? Pode me convidar, eu faço live lá também, vai ser um prazer. Realmente, obrigada, viu? Imagina, eu que gostaria de agradecer pelo convite. A hora que as pessoas começaram a ver que eu ia fazer uma live com vocês, todo mundo começou a mandar mensagem no WhatsApp, você vai estar no Bora na Obra, você vai estar no Bora na Obra. A gente sabe o papel que o Bora na Obra tem apresentado e representado, com cursos, com dicas, enfim, com tudo aquilo que a gente sabe. E eu gostaria de agradecer pelo convite, eu fiquei extremamente honrado e foi muito legal poder participar com vocês. Queria agradecer a você, ao Alex, a toda a equipe, enfim, muito obrigado. Quero agradecer ao pessoal que assistiu, a todo mundo que esteve aí junto, fazendo as perguntas. Eu vou sim ver os comentários dentro do Facebook, vou responder na medida do possível. Quem quiser, pode me procurar, pode me achar no Instagram, Facebook, enfim. Como que Everton te encontra, Everton? Isso, eu ia te pedir para passar aí como é que o pessoal encontra, como é que o pessoal encontra o seu conteúdo,
Você tá, inclusive, né, com abertura de turma, então o pessoal quiser acompanhar, a gente vai mandar por e-mail também, quem tiver recebido aí os bônus vai receber as informações sobre o curso do Everton e amanhã o resultado do sorteio, né? Exato. Bom, quem quiser me achar, tá? No Instagram, everton.amaranto, tá? Mas se colocar Everton Amaranto lá na busca vai aparecer. YouTube, Everton Amaranto. Tem 5 tutoriais lá que falam a respeito de modelagem dentro do Revit, como é que eu faço projetos de interiores, enfim, tem um material lá. Facebook, Everton Amaranto, e também tem a página do curso Interiores com Revit, que você pode procurar lá dentro do Facebook, tá lá, quem quiser pode me adicionar e a gente vai bater papo e vai falar como implementar interiores no seu Revit também. Muito legal, Everton. Brigadão aí mais uma vez, eu vou finalizando aqui, vou encerrar o vídeo.